graça e a paz do Senhor Jesus. Quero expressar a minha alegria de estar aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. E eu convido para fazer a leitura na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 11 e 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivemos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Amém. A graça de Deus é um favor de Deus para com os homens, um favor imerecido. É um benefício que Deus concedeu aos homens. E esse benefício, ele quando chega na presença, quando chega na vida de uma pessoa, ele automaticamente é transformado por essa graça de Deus. Nós ficamos pensando que quando essa graça chega, aquele fardo pesado que às vezes o homem carrega, ele é aliviado. Imaginemos aí alguém que é viciado em jogo e passa a noite jogando, perdendo dinheiro, às vezes sentado em um tamborete, e pela manhã ele vai para casa deixando o seu dinheiro na mesa do jogo. Outros se embriagam e outros se drogam. É muito pesado. Se a gente observar, uma pessoa que é viciado em qualquer coisa ilícita, é muito pesado isto. Eu creio que foi por isso que Jesus falou que o fardo dele é suave e o jugo dele é leve. Porque quando nós somos alcançados por esta graça, logo em nós há uma transformação. Nós somos transformados. O mais vil pecador, ele é transformado por essa graça e ele passa agora a viver diferente. Então, às vezes a gente está na igreja e nós não participamos das coisas lá do outro lado e às vezes a gente não observa como é a vida daquelas pessoas que não conhecem Deus e que ainda não foram alcançadas por essa graça. Eu imagino assim que eles não têm esperança, têm medo da morte, porque eles não sabem como será a vida após a morte. Nós sabemos. A nossa esperança é o reino dos céus, que nós vamos desfrutar na vida futura. Mas eles não. Eu presto serviço para umas pessoas que, eu não vou dizer
que são ricas, mas que são bastante abastadas, né? E eles vêm aqui, e eles, quando chegam, eles olham as portas, perguntam o que é que o pastor faz, eles ficam admirados com a igreja. Eles não vêm ao culto, mas eles vêm pegar documento aqui. Como os irmãos sabem, eu sou o contador da igreja e presto alguns serviços para outras pessoas. Pouca pessoa, mas eu presto. E eu acho interessante a admiração deles. Eles ficam olhando e interrogando e perguntando: por que este povo está aqui? Porque nós estamos aqui servindo a Deus com uma esperança grande em nossos corações. E quando Paulo escreve esta palavra, ele diz que a graça há de se manifestar em nós. Essa graça se manifestar para quê? Para que nós não tenhamos mais prazer em pecar. Nós pecamos, nós somos crentes, nós somos evangélicos, como alguém queira dizer, salvo na pessoa de Jesus, fomos alcançados por essa graça. Então nós não temos prazer. Quando alguém peca, tem uma correção, tem uma disciplina, a gente mesmo não fica bem, não é verdade? Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus e o pecado não comunga com a santidade. Então Deus é santo e Ele diz para nós nesse texto, Ele escrevendo a Tito, Ele diz que não tenhamos mais os olhos voltados para este mundo pecaminoso, mas que agora a gente tem os nossos olhos voltados para a obediência a Deus, para a oração, para o jejum, buscando a Deus e procurando servir ao Senhor todos os dias de nossas vidas. É assim que Paulo escreve esta carta. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, em que, quando eu aceitei Jesus, há 50 anos atrás, muitos de vocês aqui não eram nem nascidos, né? Mas, como se diz, as coisas eram diferentes. E de lá para cá, houve uma mudança. Há uma diferença entre 50 anos atrás e hoje. Então, tem aparecido umas modas, né? E a gente fica pensando que não dá certo. A gente tem mesmo que procurar viver a palavra. Ser aquilo que nós falamos. Porque a palavra de Deus é quem transforma o homem. Que transforma. Então, as pessoas que estão caminhando sem Deus, eles não têm nenhuma perspectiva de nada. É como, por isso que, quando eles se vê diante de qualquer dificuldade, eles ficam desesperados, porque não há esperança. Mas aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele dá para nós assim um norte. Como a gente deve proceder diante de Deus. É uma coisa extraordinária, maravilhosa, onde a gente começa a ler e é interessante a nossa mente, quando você lê a palavra, que você começa a meditar, a sua mente já começa a mostrar para você aquilo que você fez de errado, que deixou de fazer, que poderia ter feito mais,
que poderia ter falado mais do Evangelho, que tem uma hora, sabe, que você não pode mais falar. Tem um momento na vida da gente que cessa. Às vezes você não pode mais sair, você não pode mais falar, porque cessou. A oportunidade passou. O que eu era para ter feito ontem, hoje não dá mais certo. Então eu tenho que fazer hoje. E o apóstolo Paulo, ele continua que nós devemos viver no presente século sóbria, justa e piamente. Foi 3 coisas que ele falou. Sóbria quer dizer uma pessoa simples, humilde. Porque, às vezes, é muito difícil o rico ser simples. É mais fácil o pobre ser simples. Se eu perguntar a cada um de vocês aqui, você é humilde? Todos vão responder que sim. Porque ser humilde é uma virtude. É isso que o apóstolo Paulo estava falando para Tito, que ele deveria ser humilde. Quando Jesus sobe lá na montanha para fazer aquele discurso das bem-aventuranças, a primeira coisa que ele falou foi sobre humildade. Ele disse: bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. Foi a primeira coisa, porque a humildade é a base para tudo. Às vezes, um dia desse, eu caí na tentação, na besteira, de perguntar à minha mulher se eu era humilde. E ela demorou a responder e disse: é. Aí eu disse: pronto. Parece que eu não sou mesmo humilde, não, porque ela demorou a responder. Porque, às vezes, sabe, irmão, a gente precisa saber o que é que o povo diz de mim. O que é que o povo pensa de mim? No seu bairro, na sua casa, na sua família, em casa. Então, o que é que as pessoas pensam da gente? Será se eles acham que a gente realmente é humilde? Será se eles acham que a gente verdadeiramente é simples? É isso que Paulo estava dizendo para Tito: olha, você precisa ser humilde com falar, porque quem é, por exemplo, o patrão, dificilmente ele vai olhar para o seu empregado e dizer: por gentileza, faça isso. Ele não fala assim. Ele chega e diz: olha, faça isso aqui, eu estou mandando. Então, mas tem alguém que é humilde? Tem, sim. Tem pessoas ricas que é humilde. Por isso Jesus falou. E tem outros que são pobres, mas não são humildes. Lá na cruz do Calvário tinha 2 ladrões. Um era humilde. Um disse: ó Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o outro disse o quê? Se tu és Deus. Olha, está vendo? Há uma diferença da pessoa humilde, que reconhece a sua condição, de quem não é. E aquela pessoa, e o outro, Jesus não respondeu. Jesus não respondeu ao arrogante, que disse: se tu és, não respondeu. Agora, para o outro que era humilde, Jesus respondeu com uma esperança enorme.
Talvez ele nem soubesse o tamanho da grandeza que Jesus falou para ele, quando Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então vejam só o que significa essa palavra sóbria, humilde, simples, cavalheiro, amigo. É isso que Paulo estava aconselhando a Tito. E esse conselho, ele serve para você, para mim, para nós. Nunca é tarde para a gente melhorar alguma coisa na nossa vida. E ele continua, foram 3 coisas. Justa, quer dizer, Paulo estava dizendo a Tito: olha, Tito, seja justo. Olha, tem muita gente que gosta de enganar os outros. Gosta de vender uma coisa sendo outra. Gosta de, às vezes, vende uma mercadoria como sendo boa, quando não é. E, às vezes, acontece de ter pessoas no nosso meio que faz isso. Engana, compra, não paga, é desonesto. Então, isso é Paulo dizendo a Tito: olha, Tito, muito obrigado. Eu estou ficando importante, já trouxeram até água para mim. Obrigado aí, irmão. Aí, ele disse: olha, seja justo. Seja justo nos negócios. Seja justo, porque anteriormente as coisas não eram como hoje. Vocês não alcançaram. Mas a gente chegava na feira e tinha uma coisa quadrada que era chamada de cuia, onde botava o feijão, a farinha, o arroz. E era uma desonestidade nas feiras tão grande que a prefeitura botava um fiscal toda a feira medindo a largura e a altura, e eu vi muitas vezes o fiscal quebrando aquelas coisas que eram feitas de madeira, porque as pessoas eram desonestas. E então Paulo escreve a Tito e diz: olha, seja honesto, seja justo, seja correto no seu proceder. Não só Tito, mas também nós, nos dias atuais. Outro dia, eu tive um testemunho de um empresário que ele disse assim, olha, eu só gosto de trabalhar com crente. É uma bênção os crentes lá na minha empresa. Eu fiquei tão feliz naquele dia. Outro dia foi o fazendeiro que disse: olha, graças a Deus que meus empregados, todos agora lá na fazenda, são crentes. Eles deixaram de roubar. Olha que coisa maravilhosa. Isso é um testemunho. Mas às vezes, no meio, tem o joio. Tem aqueles que são crentes, mas são desonestos. E nós precisamos vigiar muito, porque às vezes nós somos tentados a fazer coisas erradas nos negócios. Então, irmãos, e ele está dizendo sóbria, justa e piamente. Essa palavra piamente é aquela convicção de crer verdadeiramente em Deus. Se eu perguntar a qualquer um de vocês: você crê que nós vamos ressuscitar? Claro, todo mundo vai responder: ah, sim, eu creio. Mas
Se você perguntar a alguém que não vive piamente, quer dizer, que não tem uma fé firme, uma convicção da existência de Deus, talvez ele até responda que crê, mas dentro dele há uma dúvida. Então Paulo estava dizendo a Tito: olha, Tito, você precisa ter a convicção da existência de Deus. Você tem que ter a convicção do reino de Deus. Você precisa ter a convicção de que Cristo é real, que Cristo ressuscitou entre os mortos. É isto que Paulo estava dizendo a Tito. Crê verdadeiramente, tem aquela convicção. Certa vez eu tive a oportunidade de conversar com um judeu e eu fiquei impressionado com a convicção daquele homem, daquele judeu a respeito de Deus. Enquanto eles ainda estão esperando Jesus, mas quando trata-se de Deus, eles têm uma convicção muito grande. Certa vez eu até li um artigo que existia na época alguns judeus, aqueles bem radicais, que ele tem uma caneta especial, quando ele está escrevendo, só para escrever a palavra Deus. Ele está escrevendo um texto, quando ele precisa citar o nome de Deus, aí ele pega aquela caneta e escreve o nome de Deus. Tão grande é o respeito e a convicção que eles têm. Eu só estou querendo mostrar para vocês a convicção, isto que Paulo estava falando a Tito. Olha, Tito, você precisa viver piamente. As pessoas precisam ver isto em você. As pessoas precisam ver a nossa convicção da fé em Cristo Jesus. Nós iremos participar do reino de Deus. Olha, irmãos, nós estamos agora diante de um ano eleitoral, onde as pessoas vão ser eleitas governador, presidente, senador, deputado federal. Você sabe o que eles vão fazer, os candidatos? Os candidatos vão se espedaçar. Eles vão fazer de tudo para granjear um mandato de 4 ou 8 anos. Não é verdade? Eles vão fazer coisas lícitas e ilícitas para assumir essa posição. Imagine nós que somos eleitos para um mandato eterno na presença de Deus. Vejam só, irmão, eu só quero mostrar a importância. O que nos aguarda após esta vida? O que aguarda um deputado federal depois de 4 anos? Uma coisa passageira. A nossa não. A nossa eleição é eterna, na presença de Deus. Imagine aí, quando a gente ia acordar do outro lado desta vida.
E aí a gente se depara com Cristo. Olha, a Bíblia diz que coração algum já pôde imaginar o que Deus tem preparado para os salvos após a morte. Ninguém sabe. É uma coisa tão grande, tão maravilhosa, tão extraordinária, que a nossa mente não é capaz de imaginar o que tem preparado para nós lá. Eu sei que quando João foi arrebatado lá na ilha, algumas coisas ele revelou. Ele disse: olha, vocês vão ser coroados. Imagine aí, quando a gente acordar lá do outro lado da vida, e naquele dia o próprio Jesus chegar e chamar você pelo seu nome. Aliás, o nome não será mais. O meu nome lá não vai ser José Gomes. Porque eu vou receber um nome que Deus é quem vai dar meu nome, é quem vai dizer uma pedrinha branca com o meu nome. Aqui a gente vê quando alguém fica famoso, não é? Aí muda o nome. Não é verdade? A gente não vê na televisão, quando alguém fica famoso, aí muda o nome, bota um nome artístico. Lá não, nós vamos receber o nome de Deus. Você vai receber a coroa. Você vai receber um novo nome. Você vai comer da árvore da vida, porque você não morre mais. Você vai andar de branco, de vestes brancas. Você vai andar com Jesus. Vale a pena, irmãos. Vale a pena abandonar o mundo do pecado para seguir a Cristo. Mas tem uma coisa. Isso só acontece na vida de uma pessoa quando ele é alcançado pela graça de Deus, por este benefício extraordinário que Deus colocou diante de nós. Uma coisa extraordinária é a graça. Tomás de Aquino, certa vez, ele disse: Senhor, me dá a tua graça para que eu fale a tua palavra. A graça, a gente precisa dessa graça para falar deste evangelho tão extraordinário, desta esperança tão grande, que é a salvação. E certa vez ele disse: olha, Deus, planta em mim a tua bondade. Para que ele estava pedindo que Deus plantasse nele a bondade? Para que ele produzisse frutos bons. E diz que da árvore boa sai bons frutos, da árvore má sai frutos maus. Então, irmãos, a nossa esperança é ser coroado. Tem até um hino que diz, né, que a gente vai ser coroado, a gente vai ser importante lá no reino, porque é um benefício, é algo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Aí Deus fez. Só Deus, Ele pode fazer isso. Eu não posso, você não pode fazer por você mesmo, ninguém pode fazer. Somente através da graça de Deus é que nós somos transformados e passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa e extraordinária. Por isso, vale a pena ser
crente. Vale a pena continuar na presença de Deus, em oração, em jejum, fazendo a vontade de Deus. É assim a nossa vida, é a nossa esperança, e para isto foi que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, para que possamos um dia morar com Cristo. E assim, irmãos, eu encerro a minha fala agradecendo a Deus pela oportunidade de, esta noite, ter meditado na palavra de Deus com vocês. Muito obrigado, porque vocês estão me ouvindo, e eu fico feliz, porque nós estamos meditando em algo tão grande, extraordinário, que está preparado para nós. Muito obrigado.